Bom dia. Bom dia. A Débora, Solange, Michele. Bom dia. Já vai compartilhando enquanto o pessoal vai entrando. Ah, acho que eu não tirei o áudio. Bom dia, Rita. Paz do Senhor, Marli. Bom dia, Janete. Só mais um segundinho a gente já começa. Prontinho. Vamos orar? Meu sogro tá melhorando, graças a Deus. Ele fez um tratamento ali no hospital, né? Ficou internado de segunda a sábado e voltou para casa para terminar de fazer o resto do tratamento. Mas tá melhorando, graças a Deus. Continuem orando. Eu agradeço a oração de vocês, faz toda a diferença para nós. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado, Pai, por mais esse dia na Tua presença. Nós te damos graças, Senhor, por essa manhã. Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. As Tuas misericórdias se renovam sobre a nossa vida nesse dia, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que sempre está conosco. A Tua palavra diz que é o Espírito que o mundo não conhece e não pode receber, mas que o Senhor deu a todos quanto pedirem, a todos quanto te amam, Senhor. Então, Teu Espírito está conosco, nos fortalecendo, nos ajudando, nos guiando e nos dando discernimento das Escrituras, ó Pai. Todas as vezes que lemos a Tua palavra, é o Teu Espírito que está aqui, nos dando o discernimento da Tua palavra, nos ensinando e gerando cada vez mais temor no nosso coração, Pai. Eu te agradeço por tudo. E eu te peço, fique conosco durante esse tempo de leitura, Senhor, nos guia, nos ensina, Pai, porque nós queremos, ó Pai, aprender mais do Senhor. Abençoa, Senhor, a pessoa que está aqui assistindo, está fazendo essa leitura comigo, Senhor. Visita ela, suas necessidades, os seus problemas. Nós colocamos tudo no Teu altar, Senhor. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos e entendemos, ó Pai, que existem coisas que fogem do nosso controle, mas estão no controle de Deus. Nós entregamos tudo, Pai, e nos lançamos nessa manhã de coração na Tua presença e na meditação da Tua palavra. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz. Estou vendo o pessoal entrar ali. Vamos ler então? Abre a tua Bíblia, Mateus capítulo 19. Nessa brincadeira, ó, a gente não vê o tempo passar,
né? E já vamos para daqui uns dias para o finalzinho do livro de Mateus já. Que bênção, né? Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 19. Diz assim: Tendo acabado de dizer estas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam, e ele as curou ali. Eu acho que não teve um capítulo, bom dia Marli, um capítulo que a gente leu que não mencionasse multidões, né? Praticamente todos os capítulos você vê falando que uma grande multidão seguia, né? E ele curava todas, incrível isso. Praticamente todos os capítulos. 3. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. Outras versões diz para tentá-lo. E perguntaram-lhe: É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Então perguntaram eles: Por que Moisés, então, mandou dar uma certidão, ou carta, né, de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus disse: Moisés permitiu que vocês se divorciassem das suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por caso de imoralidade sexual, diz nessa versão, mas na outra versão, 8, diz adultério. Exceto por causa de adultério, né? Aqui na versão, nova versão internacional, diz imoralidade sexual. Bom dia. Bom dia, povo abençoado. Bom dia. E se casar com outra mulher, está cometendo adultério. Eu vou parar aqui um pouquinho só para a gente comentar. Só para fazer um pouquinho para você referência. É nessa Bíblia aí que tem, ó. Deixa eu só ver lá, Mateus, onde estava? 19. Se você está com a Bíblia na mão, abre aí em Deuteronômio 24, no versículo 1. Referência cruzada, né? Que a gente chama de referência cruzada. Algumas Bíblias... No momento em que Jesus faz menção a Moisés, né? Ou o texto faz menção, Moisés diz que deveria dar carta de divórcio. Se a Bíblia tem referência cruzada, ela vai dizer em que lugar Moisés mandou dar carta de divórcio. No caso aqui, Deuteronômio 24, versículo 1. Mas tem que ensinar para eles o que é referência cruzada. Ó, pode ser que a Bíblia que você tem em casa, ó, ela vem aqui do lado dos versículos, tá vendo? Ó, com outras referências. Então, nessa passagem específica, Jesus está falando sobre... Os fariseus estão perguntando sobre uma ordem que Moisés tinha dado. Então, aqui do lado vai aparecer a referência lá no Antigo Testamento de quando e por que Moisés falou isso. Então, você vai lá em Deuteronômio 24, 1. Versículo 1. Deixa eu abrir aqui na minha. As Bíblias de hoje, infelizmente, elas não estão vindo mais com referência cruzada. Referência cruzada é uma coisa... que facilita muito o entendimento. As primeiras Bíblias, na época que eu me converti, todas tinham referência cruzada. Hoje em dia, se você for comprar uma Bíblia, dê preferência às Bíblias com referência cruzada. As Bíblias têm muitos recursos hoje em dia, mas essa da referência cruzada é uma que não pode faltar, né? Exatamente. Dê preferência. Então, em Deuteronômio 24, Deuteronômio é um livro de autoria de Moisés, está dentro do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, diz assim: se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher
e a mandará embora. Lê na sua versão para mim. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, lhe dará a sua mão e despedirá da sua casa. Aqui ele coloca, se encontrar nela algo que ele reprova. Ali ele diz, se não achar graça em seus olhos ou encontrar nela algo indecente. Então isso fica muito vago. Não é especificamente adultério, não está falando sobre adultério. Mas está dizendo, perdeu a graça, né? Uhum. Não gostou mais, não te encanta mais. Enfim, pode deixar. Então, Moisés chega a dar essa instrução. Aí os fariseus, quando chegam aqui em Mateus 19, diante de Jesus, lembrando que no versículo 3, ele diz, para pô-lo à prova, para tentá-lo. Então, eles dizem assim, por que Moisés, em que situação pode haver o divórcio? Aí Jesus responde, no princípio foi feito homem e mulher, foi dito que deixará o homem seu pai e sua mãe, vai se unir a sua mulher, formarão uma só carne, o que Deus uniu não separe o homem. E aí eles fazem essa referência. Tá, mas Moisés disse outra coisa. Por que ele falou aquilo? Por qual motivo aquela instrução? E aí Jesus responde no 8. Moisés permitiu que vocês se divorciassem das suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Tá? Então, são essas duas situações que a gente encontra, né, aqui no... Eu acho interessante que nessa versão NVI, ele vai dizer assim, ó, exceto, Jesus fala, só pode divorciar se eles cometerem imoralidade sexual. Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher, tá? E aí na Bíblia ele diz o quê? Por adultério. Aqui na outra versão, por adultério. Por que eu falo assim, ó? Porque quando fala adultério, a gente entende que é o adultério consumado, né? Só que a NVI está usando essa expressão, imoralidade sexual. Imoralidade sexual expande muito o conceito de adultério. Adultério é o cônjuge deixar de ter relações sexuais com seu cônjuge e passar a ter uma relação com um terceiro. Um caso extraconjugal. Sim. Agora, imoralidade sexual pode ir muito além disso, né? Pode. Moralidade sexual pode não ser um terceiro cônjuge, né? Pode ser uma pessoa praticando todo tipo de moralidade. Aí nós vamos entrar em questões do nosso tempo que envolve, por exemplo, pornografia, envolve, por exemplo, muitas outras coisas. O fato é, lendo esse texto, nós temos que responder uma pergunta. Qual é a pergunta? Uma pergunta muito recorrente hoje em dia. O que justifica? O que Deus olha e fala assim, bom, Deus abre um consentimento, o céu abre um consentimento para a pessoa divorciar do seu cônjuge e contrair, ficar livre perante Deus para contrair um novo matrimônio. Esse é um assunto muito delicado. De muitas interpretações no dia de hoje. Não dá para ficar somente nesse texto de Mateus capítulo 19. Nós teríamos que ler também o que a Bíblia, Novo Testamento, vai dizer. O apóstolo Paulo vai complementar esse texto falando também sobre casamento cristão. E se a gente for entrar nesse tema, nós temos que... Aí, essa live ela não vai ser uma live comum como essa daqui, de ficar lendo só versículos. E fazendo comentários rasos. E comentários rasos sobre esses versículos. Porque essa situação é uma situação mais profunda. Mas dá pra gente, sim, falar de uma maneira que você entenda, tá? Ou tenha uma noção a respeito desse tema. Jesus falou, aquele homem que olha para uma mulher e a deseja no seu coração, cometeu adultério. Então, por isso que esse tema se torna um pouco mais complexo. Porque o que Jesus está dizendo aqui, a lei de Moisés, ela dizia, se o homem, por alguma razão, não achar mais graça na sua mulher, ou achar que sua mulher tem qualquer comportamento reprovável, no texto fala indecente, ele pode, pela lei de Moisés, simplesmente dar uma carta de divórcio à sua mulher
e deixar ela livre para ela contrair outro matrimônio e ele não querer mais essa mulher. Os fariseus interrogam Jesus, dizendo, a lei diz isso, então podemos então pedir divórcio se o homem não gostar mais da mulher? Jesus fala, não foi assim desde o princípio. O que Deus uniu, o casamento, homem e mulher, é uma instituição sagrada, ambos se tornam uma só carne. No plano original de Deus, ele diz, não foi assim desde o princípio, ou seja... Jesus faz essa referência. Quando Jesus disse, não foi assim desde o princípio, quer dizer, Moisés introduziu essa lei, mas Jesus ele volta lá ao princípio, lá no plano original, lá em Adão e Eva, quando Deus cria o homem, quando Deus cria a mulher, Jesus disse, não foi assim desde o princípio. E aí ele começa a dizer, olha, o que Deus uniu não separa, a não ser. Aí Jesus abre uma única exceção, essa exceção ela é o adultério. Bom dia, Paula. Adultério, aí nós vamos entrar o que a minha esposa disse, tá, mas o adultério, ele é só o adultério consumado, o cônjuge, homem ou mulher, entrou num romance com uma terceira pessoa, consumou o ato de adultério físico, ou somente o adultério psicológico, ou somente moral, uma traição ali em palavras, em WhatsApp, uma traição emocional, tipo a mulher ou o homem se apaixona por outra pessoa e começa a desenvolver um relacionamento no campo dos sentimentos ali. De trocas de paquera, de coisas ali, que já seria isso uma traição, sim ou não? A outra coisa é, o homem ou a mulher desenvolve o vício na pornografia e isso traz um problema para o casamento, que é o quê? O cônjuge, ele não estão se completando mais na intimidade do leito matrimonial. Quando o homem fica viciado em pornografia, eu já dei testemunho durante muitos anos, eu fui, e eu sinto uma autorização de Deus para falar, eu tenho autoridade para falar, e isso gera um problema no casamento, porque a pornografia ela é uma traição, ela é um tipo de imoralidade sexual. O homem vai ficar vendo um monte de corpos perfeitos de mulheres e outras coisas, e vice-versa, e o seu cônjuge de repente não atende aqueles padrões. Com o tempo, o que a pornografia faz? Ela é extremamente destrutiva. Ela fará com que o cônjuge perca o interesse sexual no seu parceiro. E a pessoa começa, totalmente diabólico. Isso começa a esfriar totalmente a vida sexual do casal. Tipo, o homem não vai querer mais procurar a mulher não vai querer mais procurar o homem. Eles deixam de ter uma vida íntima plena. Vocês estão entendendo? Aí entra a pergunta, bom, Jesus falou que só o adultério justificaria o divórcio. Aí entra a pergunta, pastor, o meu cônjuge é viciado em pornografia. Seria isso um adultério ou não? Segundo Jesus Só que aí alguns pastores aconselham assim, bom, mas não chegou a consumar o ato, então de fato ainda não existe aquele adultério consumado, é como se fosse assim, uma situação mais fácil para você resolver, né? Digamos assim. Mas sabe o que eu vejo nesse texto? Eu vejo assim, ó, tanto na versão dele ali que fala adultério, quanto na versão da NVI que engloba imoralidade sexual, que já vai mais coisa além do ato, a gente entende que Jesus está falando, é só por essas questões. Porque os fariseus, eles perguntam assim, por quaisquer motivo, pode dar divórcio por quaisquer motivo? Você vai na lei de Moisés, e lá não está fazendo nem referência à imoralidade sexual, adultério, está falando assim, ó, perdeu a graça aos seus olhos. Então esses são outros muitos motivos que Jesus não está endossando. Tudo que está fora dessa parte de imoralidade sexual e de adultério, não. Deus não abençoa o divórcio. Eu divorciei porque ele deixa a pasta de dente em cima da cama. Hoje em dia é comum você ver as pessoas usando essa expressão. Temos diferenças irreconciliáveis, né? Às vezes é
é uma divergência a respeito de muitas outras coisas que não estão aqui englobadas dentro de moralidade sexual e adultério. Então, esses seriam quaisquer motivos, né, que eles se referem. E aí Jesus diz, não, né, é a orientação que Jesus dá. E aí, por isso que eu digo que é complicado. Tem muita gente que vai ouvir e vai dizer, mas eu não concordo. Mas, enfim, Jesus não engloba outra situação. Isso. Agora, eu não sei dizer também se a questão da violência doméstica, né? É algo que... São muitas as perguntas. É muito sério isso. Eu diria assim, eu já atendi mulheres que diziam assim, pastor, eu quero me divorciar. Eu disse, por quê? Porque eu descobri que meu marido é viciado em pornografia, isso está gerando muito conflito e eu quero me divorciar. Eu falei, seu marido é cristão? Ela disse, não, meu marido não é cristão. Bom, se o marido não é cristão, ele não está debaixo da lei de Deus, existe o grupo majoritário, mas muito majoritário, dos não cristãos, consumir hoje pornografia, para eles, é quase que normal. Até porque você aprende já em alguns educadores, em escola, a Michelle é educadora, ela sabe do que eu estou falando, tem essa visão de que masturbação é bom. Inclusive hoje não, essa semana eu li a respeito de algo que saiu ali da ONU, da Unicef, se eu não me engano, falando que a pornografia é bom para as crianças, você tá entendendo? Então, de certa forma, quem tá vindo do mundo já vem com essas coisas implantadas, com essa visão. No caso dela, dar uma resposta sim ou não, eu tive que orar a Deus, né? E em poucas palavras, eu disse para aquela irmã, falei, irmã, os homens não debaixo da lei de Deus, o que eles mais sabem fazer é pecar, é transgredir. Mas vamos orar um tempo antes. É uma decisão muito séria o divórcio, até porque àquela altura ela já tinha filho, se não me engano, já tinha um filho. E se tem filho, a coisa fica muito mais complexa. E aquela irmã se dedicou a orar, e eu disse para ela ter calma antes de tomar aquela decisão. Ela orou muito pelo marido, e o que aconteceu é que um tempo depois o marido se converteu, e até hoje eles têm hoje um casamento feliz, um casamento abençoado, tá? Ela decidiu perdoar e insistir. Decidiu perdoar e insistir. Perdoar é diferente de tolerar, tá? Porque às vezes a gente fala assim, não, perdoar, vou tolerar, vou suportar. Não, a gente tem que tentar resolver os problemas. Entrando na vida conjugal, deixa eu dizer algumas coisas. A primeira delas, quando se fala em divórcio, existe um texto do Velho Testamento muito conhecido, que o Senhor diz assim, eu, o Senhor, odeio o divórcio. Deus odeia. Vou procurar aqui a referência. Só o fato de Deus odiar o divórcio já é algo para a gente pensar com cuidado. É algo que a gente tem que pensar com muito carinho. Deus não gosta dessa ideia do divórcio. Mas a gente tem que ler a Bíblia como um todo, né? Malaquias 2,16. Malaquias 2,16. Se a gente vai para o profeta Jeremias, capítulo 3 de Jeremias, o versículo 8, está escrito assim: vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, uma aliança. Deus tinha um casamento com a nação de Israel. E Deus usa o profeta Jeremias para dizer: porque vocês foram infiéis, adúlteros e rebeldes para com o Senhor. Era um adultério espiritual ali. Qual era o adultério? Deixar o Deus de Israel, que os havia libertado do Egito, para servir a Balaíns, para servir a outros deuses. Isso era um adultério aos olhos de Deus. E Deus está dizendo: estou dando uma carta de divórcio, estou quebrando a minha aliança com vocês. Ou seja, por que Deus abre a concessão do divórcio em caso de adultério? Porque Ele próprio, ao perceber que uma nação se desviou da aliança que ele tinha, do concerto eterno que ele tinha,
Até o próprio Deus olhou tudo aquilo e falou: vocês estão sendo tão rebeldes e adúlteros que eu estou dando uma carta de divórcio para vocês. Deus estava dizendo: até aqui eu os protegi, até aqui eu os guardei. Agora vocês vão ficar à mercê da sorte. Está aqui a carta de divórcio. E foi o que aconteceu. A nação foi invadida pelos babilônicos, a nação foi devastada, o povo judeu, que era o povo de Deus, guardado por Deus, perde todas as bênçãos que Deus havia dado, a terra de Canaã, a terra prometida, foram levados para o cativeiro babilônio. Então, é um momento onde o próprio Deus ele também dá uma carta de divórcio, tá? Agora, entrando um pouco mais a fundo nesse tema, nós temos que ler 1 Coríntios 7. Porque se de um lado nós temos um Deus que vê o casamento, a instituição que ele mesmo instituiu, homem e mulher, a coisa mais linda, homem, família, filhos, é a instituição que Deus mais quer preservar na terra. É o alvo primário de Deus. Eu diria o seguinte, pastor: Deus tem mais interesse na saúde da sua família do que na saúde da igreja, por exemplo. Eu vou só te dar um aviso, tá? Essa live em especial, nós vamos estender ela até às 7 horas. Se você vai sair, vai trabalhar, pode ir. Depois você volta e continua. Depois você assiste fora do ao vivo. Mas se você pode ficar, fica aí com a gente. É porque essa live ela não dá para ser rápido, o assunto é complexo, o assunto merece, e talvez não finalize só em uma, né? O que eu ia dizendo, pastor? Família. Deus tem mais interesse na saúde da família do que na saúde de uma igreja. Por quê? Famílias saudáveis, igrejas saudáveis. Famílias destruídas, igrejas destruídas. Sociedade destruída. Prova na Bíblia, pastor, que Deus tem mais interesse na família do que na igreja. Paulo, escrevendo a Timóteo, falando sobre os requisitos de um homem de Deus, Paulo chega a dizer o seguinte: que você tenha cuidado dos que são da sua própria casa, porque quem não cuida da sua casa é pior do que o infiel. Como cuidará da igreja do Deus vivo? E diz, né? É pior do que o infiel. É pior do que o infiel e tem negado a fé quem não cuida do lar. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Primeiro cuida do lar, depois cuida da igreja. E só aí já abre um pequeno parênteses para dizer o seguinte: se você um dia tiver que escolher, eu sacrifico a igreja ou eu sacrifico a família? Se você um dia tiver que fazer essa escolha. Igreja e instituição, né? É os cultos, é a presença. Eu sei que todos amam estar na casa de Deus, amam estar servindo ao Senhor. Mas se em algum momento isso gerar um conflito na família, gerar um conflito no casamento, e você ama a Deus, mas você também ama seu cônjuge, e você ficar na escolha igreja ou família, qual deve ser a escolha, pastora? É muito ruim você estar no templo, vou usar a palavra templo, porque a Bíblia define igreja como sendo nós, né? Então ali é instituição. Então é muito ruim você estar na instituição, no templo, com seus afazeres, com seus deveres, né? E a sua casa está destruída. Então você precisa entender que você precisa priorizar um pouco a sua família. Existem situações que as pessoas se envolvem tanto dentro da igreja que elas não priorizam a sua casa. Então são situações nesse tipo que nós estamos falando, tá? Então nessas situações você vai ter que priorizar a sua família. Você vai ter que ter tempo para sair com a sua família, se divertir com a sua família, ficar sozinho com a sua mulher, os seus filhos. Então nessas situações sim. Então família vem em primeiro lugar. Se o homem não sabe cuidar da sua família, como cuidará da igreja do Deus vivo? Não queira cuidar das coisas de Deus, não queira cuidar da igreja. Aqui é um conselho, se algum homem de Deus ouvir isso, não queira cuidar de uma igreja sacrificando a sua família,
os seus filhos, o seu matrimônio. Até porque o requisito para cuidar da igreja É que cuide da é sua que cuide casa. em primeiro né? lugar da sua casa. Então, primeiro a família, o matrimônio, os filhos, dar beijinho, fazer massagem, fazer carinho, não é? Homem, mulher, as mulheres piram, lavar a louça, ajudar nos deveres Fala, domésticos, Deus, aleluia. né? As mulheres fazer aqueles agrados que o homem gosta Eles dizem que não são muitos, né? Para eles é mais fácil agradar. e vira uma festa. Nós temos que entrar nesse assunto de casamento, pastora, porque muitos que estão nos assistindo têm um casamento não funcional, um casamento conflituoso. E se a gente está mexendo nesse assunto, falando de divórcio, né? E a pessoa já vive um relacionamento disfuncional, tudo que ela quer, às vezes, é uma desculpa para dizer, bom, então eu vou pedir divórcio, porque eu acho que meu casamento tá assim, o meu marido não tem apetite sexual por mim. É importante, a Bíblia ela fala muito assim, ó, que os jovens sempre precisam ouvir os mais velhos, porque os mais velhos têm sempre experiências e boas histórias para contar que edificam. A gente tem sempre que ouvir pessoas que têm experiências, né? Não interessa muito se elas forem novas ou não, mas elas têm experiências, então ouça essas pessoas. E a gente pode dar o exemplo da nossa própria experiência, porque nós não somos já idosos, mas também não somos tão novinhos como os recém-casados aí, né? Vamos fazer 17 anos. Vamos fazer 17 anos de casado, casamos novos. E assim, os fariseus estavam perguntando em Mateus 19, pode repudiar por quaisquer motivo? Então chegou tempo no meu casamento que não tinha adultério, que não tinha imoralidade sexual, mas havia muita divergência de pensamento, muitos conflitos. Não que hoje também a gente seja um casal 100% perfeito, a gente ainda se ajusta todos os dias. E ninguém está aqui vendendo para você uma imagem de perfeição, né? Nossa, não. A gente está indo ainda no caminho, se ajustando, mas houve um tempo que foi crítico, foi muito crítico. Nesses momentos onde a coisa pega mesmo, isso passa pela sua cabeça. É óbvio que essa ideia da divisão, né? Divórcio é uma divisão, da divisão passa pela sua cabeça. E é como ele falou, se você tem filhos, você vai ter que ponderar, colocar os filhos, porque o divórcio não é algo que influencia somente na vida dos cônjuges, né? Dos seus filhos, enfim. Então, hoje eu penso assim, olha só, pela minha experiência, se lá atrás, quando tudo começou a ficar crítico, né, as emoções à flor da pele, eu tivesse separado, né, a minha vida teria, eu não posso dizer como teria sido, mas eu sei que o que eu tenho hoje eu não teria tido, eu não teria conquistado. Então hoje, olhando para a minha vida hoje, eu digo, foi bom ter passado por aquele momento difícil de discordância, de falta de unidade, de visão, de jeito para tratar, às vezes, os filhos, os negócios, a casa, enfim, né? Era muita discordância, né? Foi bom eu ter passado, foi bom a gente ter vencido essa etapa, porque hoje o que eu tenho, eu gosto do que eu tenho, eu gosto da família que eu tenho, eu gosto dos filhos que eu tenho, eu gosto do jeito que está a minha vida, né? Então, você tem que pensar. Você gosta do marido que tem? Gosto. Ou você só gosta do que o marido trouxe? Não, gosto de tudo. Então, assim, você tem que pensar, assim, põe a cabeça no lugar. Nesse momento de dificuldade, se vai valer a pena. Se não é só um momento, porque existem os momentos difíceis, eles passam. Se de um lado nós temos o Deus dizendo, a cerne do que Jesus está dizendo qualquer motivo era suficiente para o divórcio até então. Jesus vem e fala o seguinte, não, só em casos extremos o divórcio, Deus abre uma concessão. Em casos extremos. Por quê? Porque a ideia de Jesus é fazer com que o relacionamento que não está bem seja restaurado. Pastor, meu relacionamento está frio, meu marido perdeu o apetite sexual por mim, eu por ele, nós estamos assim, nós estamos assados, nós brigamos, nós discordamos. Vamos pensar em divórcio?
Não, às vezes é só uma crise, às vezes é só um momento. Deus tem É muito... só uma imaturidade, o tempo vai trazer mais maturidade. Deus ele tem muito mais interesse em fazer com que o seu matrimônio seja restaurado e pleno do que a desistência. A desistência, às vezes, por motivos banais, a desistência, às vezes, por uma incompatibilidade, uma discordância, falta de diálogo, falta saber conversar. Eu acho que uma das coisas que ajuda a complicar o casamento em si é a visão com que as pessoas casam, a visão que elas têm do casamento. Então, elas vão contrair matrimônio pensando que matrimônio é o quê? Que visão, que conceito que elas têm de casamento. Porque se o conceito que elas têm de casamento é que casamento é um lugar onde os dois vão ser iguais, pensar iguais, agir iguais, onde tudo vai ser... Não vai ter conflito. Você fica frustrado quando os conflitos chegam. Você fica pensando, meu Deus, não acontece na casa de fulano, só na minha. O matrimônio é o lugar onde todos os defeitos aparecem. Se a mulher teve traumas na infância, ela vai levar esses traumas, vão ser evidentes no matrimônio e vice-versa. Traumas do passado, de relacionamentos anteriores. Por exemplo, se uma mulher foi traída em relacionamentos anteriores, vai ser muito natural que quando ela entrar num novo relacionamento, ela seja muito ciumenta, porque ela está insegura, porque a alma dela diz para ela mesma, bom, meu cônjuge me traiu, me abandonou no passado. E às vezes ela vai ter um homem de Deus agora, mas a alma dela tá com as marcas do passado. E vice-versa. Se ela foi uma pessoa que teve conflitos de autoridade dentro de casa na infância, então vai ser ele, né? Ou ele. Então vai ser aquela mulher que nunca respeitou a figura do seu pai, a figura de autoridade do lar. Então é uma mulher que também não vai dar honra e respeito ao marido, né? Vai ser quem sempre querer ser aquela mulher autoritária, aquela mulher que toma frente em tudo, que faz tudo e que quer fazer as coisas o mais independente possível do marido. Todos esses conflitos vão aparecer, diversos conflitos aparecem do casamento. O casamento é o lugar onde os defeitos aparecem, não é? Vão sempre aparecer, mas é o lugar aonde Deus quer que o um para o outro seja remédio. Deixa eu entrar aqui em matrimônio, pastor. Posso ler alguns versículos a mais? Pode. Vamos falar sobre um ponto importante do casamento, chamado sexo. O sexo no matrimônio é um assunto muito central. O sexo, ele chega a ser... Casamento não é só sexo, mas o sexo é algo importante. Ele chega a ser o termômetro da relação. Os especialistas, os pastores renomados em família, eles afirmam assim: se a vida sexual do casal estiver feliz, estiver plena, dá para dizer que esse é um termômetro muito grande da relação entre os dois. É na intimidade do casal que se afere o quão saudável eles estão. Olha o que diz a Bíblia sobre o sexo no matrimônio. 1 Coríntios, capítulo 7. Eu vou ler a partir do versículo 2. Por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. O que é fornicação? Aqui fala imoralidade. É a conjunção sexual fora do matrimônio. Isso é a fornicação. Então, por causa da fornicação, que é um pecado, cada um tem a sua própria mulher, cada um tem o seu próprio marido. Ou seja, todos nós temos esses impulsos sexuais. Você tem, eu tenho. Se você não tiver... Você está num grau assim de... Você está precisando orar um pouco para Deus te dar essa saúde. Porque a inclinação, o apetite sexual... É natural. Faz parte da nossa natureza, né? Para a gente ter isso. Versículo 3. O marido pague à mulher a devida benevolência. Da mesma sorte, a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo,
Mas sim a mulher. tem numa mulher. O que o Paulo está falando? Leu 5. Vida sexual. Não vos priveis um ao outro. O meu aqui usa a expressão não se recusem um ao outro. Olha aí. Senão por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez. Unam-se de novo. Para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência, outra versão, intemperança. Aqui diz, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. E Paulo não está usando a palavra sexo, mas ele está falando de sexo. Ele está falando o corpo do homem pertence à mulher, o corpo da mulher pertence ao homem. Não se privem, não se abstenham da relação sexual. Aí ele chega a dizer claramente, se forem se apartar... Se forem deixar de ter relação, é isso que ele está falando. Que seja só por um tempo curto. Tem que ser de comum acordo. De comum acordo, não por muito tempo, porque se o homem e a mulher ficar muito tempo sem o sexo, né, na vida íntima... Vocês podem ser tentados, ele fala. Vocês vão ser tentados por Satanás, tentações vão aparecer. Ontem eu estava lembrando um caso de um pastor em Goiás, um homem de Deus... a mulher esfriou na relação, e eles não trataram isso, e foi anos, ela não tinha relação com ele, ele era pastor, e o que aconteceu é que ele ficou muito vulnerável, ele ficou muito exposto, é uma forma de proteger. Ele foi tentado e cedeu. Ele foi tentado e acabou caindo, e acabou que aquilo destruiu aquela família. A culpa é dele? Sim. A culpa é dela? Também. A culpa é de ambos. O Deus que não quer que você amanhã caia no adultério, para proteger você, o seu cônjuge do adultério, está dizendo, mulher, pague ao seu marido a devida benevolência, ou seja, não prive o seu marido. Marido, igualmente, não prive a sua mulher. Você não tem domínio sobre o seu próprio corpo. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte, escuta, você não pode a todo momento dizer não para o seu cônjuge como se o seu corpo fosse seu, porque o seu corpo pertence ao seu cônjuge. Olha que coisa. Às vezes o homem vai dizer, não, eu não quero eu não quero fornecer nada à mulher porque eu não estou com vontade, eu não estou com apetite e vice-versa. Paulo chega a dizer, olha, o seu corpo pertence ao seu cônjuge. Se o seu cônjuge deseja o seu corpo, pague a devida benevolência ao seu cônjuge e vice-versa. Está falando do mesmo jeito que é pecado o sexo fora do matrimônio, também é pecado você privar o seu cônjuge. É muito pecado, ou seja, é muito errado aos olhos de Deus vocês estarem casados e o seu cônjuge, marido ou mulher, te deseja e você, por alguma razão, você sempre diz não, você não tem interesse. Tem que saber a raiz de tudo isso. Às vezes, enfim, dá para entrar, às vezes esse conselho aqui, no geral, é mais para pessoas que são cristãs, um casal cristão que tem a mesma visão de casamento. Mas se você olha nesse mesmo capítulo que ele está falando de 1 Coríntios, ele diz assim, lá no versículo 12, ó, isso aqui agora já é outra situação. Você é cristã, mas está casado com uma pessoa que não é cristã, não tem a mesma visão de casamento que você. Então aqui diz assim, ó, no 12, 7:12, 1 Coríntios 7:12. Se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Ó, se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Porque o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Então, tá falando de duas situações agora diferentes, tá? Por que eu digo isso? Por que eu citei? Fechou o assunto sexo, agora vamos abrir o outro. Nós estamos agora, tá, minha esposa Não, abriu... porque até o assunto sexo, quando você tá falando para um casal que tem a mesma visão de casamento, fica fácil de lidar.
Tá. Quando você tá, porque assim, existem muitas mulheres dentro da igreja que elas frequentam a igreja sozinha, que elas são cristãs sozinhas. Então elas também querem uma orientação a respeito uma orientação bíblica a respeito do casamento. E da mesma forma, já é mais raro de ver, porém não que não aconteça. Homens que vêm sozinhos para a igreja, as mulheres não querem. Né? Então, nessa situação, Paulo está dizendo assim, ó, não separe, não divorcie só porque é descrente, entendeu? Porque o homem crente santifica a mulher e a mulher crente santifica o marido. Exatamente. Então, é outra instrução acerca do divórcio, mas agora para dois cônjuges que não têm a mesma fé. Isso. Pastor, eu estou casado, meu marido não gosta de igreja, não quer saber de igreja, eu amo Jesus, devo me separar dele para servir melhor a Jesus? Qual que é a recomendação de Deus? Se a mulher é crente, o marido é descrente, o que Paulo disse? Não se separe, porque a mulher santa santifica o marido infiel. Olha isso, a sua paciência, a sua perseverança ao longo do tempo, é questão de tempo, viu? Se você permanecer sendo uma santa mulher de Deus, você como homem de Deus... Ele chega a dizer que ganha a pessoa sem palavras, né? Ganha sem palavras. É outro texto, né? Está inteiro, porque é um processo que logo a sua vida santa vai santificar o seu marido. Então, assim, nós estamos falando da sua decisão, da sua postura em relação ao seu marido, ao seu cônjuge não crente. Agora, ele está dizendo aqui no versículo 15, porém, se o descrente separar-se, que se separe. Então, seu marido não é crente, não tem a mesma vida de casamento que você, não tem a mesma fé que você, mas você não vai se separar dele por causa disso. Só que ele deixa, né? Ele resolve sair de casa, ele vai embora porque ele não quer uma mulher crente. Gente, isso é realidade, isso acontece. Então, o que Paulo instrui? Ele diz assim, ó, se ele quiser se separar, que vá. Em tais casos, esse irmão ou essa irmã não fica debaixo de servidão. Aí está escrito o quê? Não fica debaixo de servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Viver em paz. Isso. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, se o seu marido infiel decidiu te abandonar, sim, você não ficou debaixo do jugo. Qual jugo? O jugo de nunca mais se casar. De viver para o resto da vida solitário. Você foi abandonada, você foi largada. Você está livre. Deus te chamou para a paz e não para um jugo de servidão. Deus te deixa livre para contrair um novo matrimônio e tentar novamente uma vida conjugal feliz e abençoada. Quer falar mais, pastora? Quer abordar mais assunto? Posso voltar para a vida sexual? Desculpa, achei que tinha acabado. Não, eu estava falando, você me interrompeu. Desculpa. O sexo é um grande termômetro no matrimônio e o que Paulo, só para encerrar esse assunto, o que Paulo está dizendo aqui e os pastores que eu leio e estudo sobre esse tema a nossa vida, as tentações começam. Tem homens que são sem vergonha, tem homens que são adúlteros, tem homens que são imorais, né? Tem homens que são impuros, tem homens que são infiéis, tem homens que não conseguem viver só com uma mulher. Tem homens assim. Nós estamos vivendo numa geração adúltera e imoral, cada vez mais adúltera e imoral. Esses dias eu vi uma mulher que disse assim para mim, eu não acredito em homem fiel, pastora. Muitas mulheres têm esse pensamento. Eu não acredito em homem fiel. Por quê? Porque os homens, de modo geral, falando aí do mundo, estão cada vez mais infiéis às suas mulheres. E a gente põe a mão no fogo para o contexto de igreja hoje. Será que era para ser diferente dentro será da que igreja? os homens da igreja são fiéis ou também estão sendo infiéis como os homens do mundo? Infelizmente,
por falta de pregação consistente, por falta de confrontar as pessoas no íntimo dela, na doença da alma delas chamada pecado, de dizer que impureza é impureza, pornografia é pecado, de tratar a alma humana lá nos seus problemas, lá de dentro. Os homens entram na igreja e muitas igrejas a gente só estão falando de vitória, 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 bênção, 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 e às vezes omite. E elas estão sendo abençoadas e cheias de vitórias, mas carregando seus pecados. Carregando seus pecados, lá na frente vai vir problemas. Nada contra a vitória na igreja. Todo mundo quer, eu também quero. Nada contra a campanha de vitória, nós precisamos. Mas a verdade é que um dado alarmante tem chegado. Qual é o dado? Os homens da igreja estão se tornando infiéis, como homens e mulheres estão se tornando alguns infiéis, como as pessoas do mundo. Na igreja, quando eu me converti quase 30 anos atrás, o número de divórcios entre cristãos evangélicos eram baixo, o indicador era baixo. Esse indicador cresceu e hoje o número de divórcios no contexto evangélico está quase se igualando ao contexto não cristão evangélico, ou seja, o divórcio entrou para dentro da igreja. Nós temos visto cristãos, crentes que estão em segundo, terceiro, quarto casamento. Hoje em dia, pastores, gente, segundo, terceiro. Ele está falando assim, há casos e há casos, tá? Só que, biblicamente falando, existe algo muito errado num pastor que já está no quarto casamento, tá? Num líder. E existem, assim, líderes no nosso meio, infelizmente. Então, Jesus está falando que não pode separar por qualquer motivo. E tem gente separando por qualquer motivo hoje dentro da igreja. Infelizmente. Então, assim, se você conhece um líder que está nessa situação, infelizmente eu tenho que te dizer que existe algo muito errado na vida dele. Tá? E, embora eu saiba que há casos e há casos, mas, gente, 3, 4 casamentos para um líder cristão não é normal. Entendeu? Então... O que levaria as pessoas a se divorciar tanto? Cristãos, não cristãos, evangélicos, pastores, divorciam 1, 2, 3. Como Deus está vendo essa questão? Será que Deus está provando isso? O próprio Jesus que disse, gente, não vamos divorciar por qualquer motivo. E aí nós estamos vendo aí, existem pastores que estão no 7º casamento. Eu sei de um que está no 4º. Pastores de renome nacional, divorciando várias vezes, contraindo novo matrimônio. E aí tem que tomar cuidado, porque essas pessoas elas vão começar a pegar as instruções bíblicas e a distorcer a favor deles, entendeu? Para justificar o que eles estão fazendo. E não é certo. Não é certo. Nós vemos um post essa semana de um homem de Deus nos Estados Unidos dizendo que a igreja norte-americana, o número de divórcios na igreja norte-americana se tornou tão natural, tão normal, está em uma escala estratosférica, está se tornando algo normalmente aceito. Quer dizer, aquilo que era um grande escândalo, né? Já não é mais. Até mesmo no Brasil, nós tivemos um divórcio recente de um ícone da música gospel brasileira divorciando, e grandes ícones do gospel brasileiro divorciando, e isso há 20 anos atrás chocava. Se a gente falasse, poxa, é um cristão, é um músico, é um levita, houve um divórcio, chocava. Hoje em dia nem está chocando mais. E esse pastor nos Estados Unidos, ele falou, se tornou algo tão rotineiro, tão comum, tão normal, tão justificável, que fica até difícil falar do assunto divórcio no meio cristão. Então, eu tenho a tendência a pensar, Deus não está errado na sua palavra. Deus não quer que a gente fique tendo divórcio por uma incompatibilidade qualquer, por uma diferença qualquer. Jesus disse, em caso extremo, tá gangrenando, tá podre, tá sujo,
Agora, só porque eu quero orar os últimos minutinhos, e a gente realmente falou que às vezes é tema que vai para mais de uma live, mas enfim. Eu queria concluir um raciocínio. Ai, desculpa, eu queria também falar isso aqui. Vai. Eu quero falar a respeito de violência física, tá? Nós não abordamos isso aqui, mas eu quero falar a respeito de violência física. Nós, enquanto pastores, recebemos às vezes mulheres, é mais comum mulheres, né? Falando que elas são agredidas pelos seus cônjuges e elas recebem ameaça de morte. Esses dias atrás eu fiquei sabendo de um caso, eles não estão mais juntos, mas que o rapaz chegava e ameaçava a menina com a faca. E eles tinham filhos, né? Então, nessa situação, nós como pastores não aconselhamos a pessoa a permanecer com a outra. Imagina se eu chego aqui e digo assim, olha, permaneça com seu cônjuge, mesmo que ele te ameace, porque Jesus vai salvar ele, vai fazer a obra na vida dele, e amanhã aparece a família inteira morta lá, como a gente tem visto. Então, assim, são coisas que a gente não aconselha. É outra situação grave que para nós abre esse precedente de divórcio. Qual é seu pensamento ou o pensamento da Bíblia? Teriam situações que as pessoas justificariam dizendo assim, mas o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela, só que ele está querendo matar ela. Entendeu? Então, assim... no mesmo texto onde você leu, eu, Senhor, odeio o divórcio... Malaquias. Lá no texto de Malaquias também fala que Deus... Do homem que se cobre de violência. Do homem que se cobre de violência, né? Entendeu? Então, assim, é outra situação. Nós falamos sobre imoralidade sexual, nós falamos sobre adultério, nós falamos sobre a mulher crente e o marido descrente e vice-versa, né? Que já é outra situação. E também sobre a questão da violência física, tá? Então, isso é algo perigoso e realmente, se a pessoa pedir conselho porque ela sente que ela corre risco de vida, nós não aconselhamos que a pessoa fique, tá? Vamos orar pelos casamentos, pastora? Isso, eu quero orar. Vamos orar para que a nossa vida seja plena. Talvez você se identificou, você que é casado. Com alguma dessas situações. Pastor, nossa vida sexual não é plena. Pastor, não sei se o meu cônjuge tem visto da pornografia ou não. Pastor, eu mesmo, talvez você veja, eu tenho o hábito da pornografia, da masturbação, e você não tem noção do dano que isso causa. Como eu disse, a pornografia, a masturbação, você está se autossatisfazendo sem o seu cônjuge. O propósito de Deus é que o corpo do seu cônjuge seja a fonte do seu prazer. Está escrito no livro de Provérbios: sacie-se, deleite-se com a mulher da sua mocidade. Sacie-se em teus seios todo o tempo. Olha que texto, né? Sejam para ti sócio, beba das fontes da tua própria cisterna. E talvez você está tendo algum desses problemas. Clame ao Senhor, vamos falar com Deus. Deus está interessado em restaurar os matrimônios e fazer com que eles sejam plenos e felizes. Amém. Amém? Pastor, não tenha um apetite. Se você bane a pornografia, se o seu marido, cônjuge, bane a pornografia, bane a masturbação, obviamente vocês vão começar a se desejar muito mais. Por quê? Vocês estão cortando as fontes paralelas, as fontes alternativas de prazer. Se vocês cortam as fontes alternativas de prazer, o que sobra? Você só tem um ao outro. Aí é natural. O próprio corpo dele vai querer o seu corpo vai querer o dele, porque vocês não estão usando de outros subterfúgios, de fontes paralelas. Naturalmente, as coisas vão entrar no lugar. Opa, o que eu faço? Vamos orar. Tá. Posso orar? Daquilo que você se alimenta, você se torna, escreveu Marley Hoff. Exatamente. Se você se alimentar só de pornografia, você vai se tornar um adúltero, um imoral. Eu diria, a pornografia é a sala preparatória do adultério, viu? Você que acha a pornografia algo normal, ela vai te tornar cada vez uma mente mais impura. É questão de tempo isso te degradar ao ponto de você daqui a pouco estar pensando em outras coisas. Vamos clamar ao Senhor. Então não desista da sua família, do seu marido, da sua esposa
por qualquer motivo, como disseram ali para Jesus, tá? Insista, existem casos que é momento, é imaturidade, é tempo e vale a pena insistir. Isso. Senhor, nós estamos vivendo um momento difícil, os tempos são outros, é uma nova geração, e é uma geração que não está vindo preparada para encarar os desafios da vida a dois. São desafios tão difíceis e muitos têm sucumbido, muitos relacionamentos que poderiam estar sendo plenos e felizes, muitos estão fracassando. Ajuda-nos, ó Deus. Sara a família, Senhor. Sara o matrimônio que hoje é sem vida, sem alegria, é triste, o matrimônio que não se completa, que não se encaixa, que tem, como eu disse aqui, fontes paralelas de prazer, aonde o marido não está se realizando no corpo da esposa e vice-versa, aonde não há plenitude, aonde não há intimidade. Senhor, sara as nossas famílias, restaura a intimidade, a plenitude, o companheirismo, o diálogo, tudo que o matrimônio precisa ter, Senhor. Nos livra do divórcio, nos livra da infidelidade, nos livra da imoralidade, nos livra, Senhor, de tudo aquilo que destrói a família. Nós clamamos hoje pelos matrimônios, clamamos para que cada crente seja feliz na sua vida matrimonial. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Jesus abençoe seu dia, sua família, seu casamento, suas emoções. E não se esqueça de curtir e compartilhar para que o Facebook possa indicar a nossa página aí nos mecanismos de busca. Amém, amém. Deus abençoe vocês. Até amanhã.